Olá, meu nome é André Pazzo Seneca, sou estudante de Pedagogia, estou cursando a segunda licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD. Estou gravando essa videoaula para o cumprimento do estágio obrigatório através do projeto de extensão. Nessa videoaula eu vou trabalhar parlendas, trava-línguas, conceitos matemáticos, além do teatro de sombras, uma linguagem artística milenar e que é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então espero que vocês aproveitem, gostem e comentem o que acharam, tudo bem? Língua portuguesa, parlenda. Você sabe o que é uma parlenda? Já brincou com alguma? Agora o professor vai ler a parlenda Rei Capitão. E o que será que ela fala? Acompanhe a leitura do professor e depois faça a sua leitura. Rei Capitão, soldado ladrão, qual é a letra do seu coração? Mais uma vez. Rei Capitão, soldado ladrão, qual é a letra do seu coração? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Rei, capitão, soldado, ladrão, qual é a letra do seu coração? Rei, capitão, soldado, ladrão, qual é a letra do seu coração? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. As lendas, também conhecidas como lenga-lenga, são textos de tradição oral, transmitidos de geração em geração. A maioria delas é de domínio público, não sendo possível resgatar sua autoria. Esses textos se modificaram ao longo do tempo e de uma região para a outra. Algumas parlendas são recitadas, cantadas quando se quer escolher uma pessoa em um grupo, sendo por isso chamadas de fórmulas de escolha nas brincadeiras. Outras para acompanhar brincadeiras e memorizar números e informações, como a parlenda Rei Capitão. Trava-língua. Você sabe o que é um trava-língua? Preste atenção à leitura do professor e depois tente dizer bem. Sobre aquela serra há uma arara loura. A arara loura falará, falará loura. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. Um prato de trigo para um tigre triste, 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O trava-língua é um texto em que a repetição de sílabas com sons semelhantes e difíceis de serem pronunciados com rapidez.
Assim como as parlendas, os trava-línguas são textos de fácil memorização da tradição popular e são transmitidos oralmente de geração em geração. Por seu caráter lúdico, estão presentes em muitas brincadeiras infantis e no imaginário popular. Matemática. Reconhecer os números em situações cotidianas em diferentes contextos sociais. Utilizar os números como indicadores de ordem, de quantidade, de medida ou código em diferentes situações cotidianas. Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais até 100. Bom, agora que já sabemos o quão é importante estudar os números, veremos como eles estão presentes em nosso dia a dia. Observando as imagens, vocês sabem onde se passam a cena, o que as pessoas estão fazendo, quantas pessoas aparecem na imagem. Você já vivenciou uma situação dessa? Provavelmente no início do ano letivo, indo à papelaria comprar material. Dando sequência à nossa videoaula, sabemos agora como é importante conhecermos os números e estudá-los, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Analisaremos a atividade 1 do livro didático escolhido para compor a nossa videoaula. A metodologia empregada é a utilização de uma canção, da canção e da escrita dos números, né? A música é uma expressão cultural que oferece diferentes possibilidades para o desenvolvimento da aprendizagem, como o despertar da imaginação e da criatividade. Então, na atividade que compõe o livro, foi escolhida a cantiga Índiozinhos, que provavelmente vocês já conhecem, né? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Aí as crianças já podem ter contato com os números, fazer observações, quais números aparecem nessa cantiga. Dando sequência aqui à avaliação das atividades do livro didático, as atividades 2, 3 e 4, elas exigem a escrita dos números, escrever os números por extenso. É importante que os alunos vivenciem atividades como esta. Antes de os alunos registrarem a sequência no livro, é importante fazermos perguntas. Qual número vem logo depois do número 11? Qual número vem logo depois do número 12? Para estimular o raciocínio deles, para eles também memorizarem os números. Bom, e agora para finalizar a parte de matemática da nossa videoaula, o exercício é o de sequência de números naturais, de 1 a 100. O objetivo dessa atividade é explorar a leitura, a ordenação de números e também a identificação de irregularidades na escrita numérica. Então, aqui no exercício 1 escolhido, temos um quadro de 1 a 100 e que nós podemos trabalhar da seguinte forma com os alunos, né? Questionando se eles identificam algum padrão na coluna verde e também pedindo para que eles observem se há alguma sequência de números na coluna lilás e pedir para que eles respondam essas questões. Claro que existem algumas respostas já pré-concebidas que eles vão pensar dessa maneira, mas é um exercício muito válido. Frotagem. O termo frotagem é uma adaptação da palavra francesa frottage e significa friccionar. Para praticar essa técnica, você vai precisar de folhas de papel em branco e objetos que tenham relevo. É muito simples conseguir o efeito desejado. Basta pegar a folha de papel, colocar por cima do objeto e passar o giz na folha em cima do objeto. Uma vez que a criança se interesse pela técnica, experimente com outras texturas. Com o tempo, você conseguirá mais prática e poderá propor outros efeitos com as crianças. Esta atividade, além de trabalhar a coordenação motora fina, estimula a curiosidade e o lado artístico da criança. Vamos à aula prática? Assistam o vídeo. Até mais!
Olá, crianças! Hoje nós iremos trabalhar a técnica da frotagem, uma técnica relativamente muito simples. Ela é utilizada para obtenção de texturas, trabalha com linhas e contornos e também as formas das coisas que são utilizadas para a realização da técnica. Os materiais que serão necessários para a realização da atividade prática de hoje são muito simples e normalmente nós temos em casa, como folha sulfite, folhas de planta, então é só procurar no jardim ou numa praça, sempre claro, na companhia de um adulto, para conseguir realizar a atividade de hoje. E eu separei aqui giz de cera e lápis de cor. Então o primeiro passo para a realização da técnica da frotagem é o seguinte: colocar a folha da planta sobre a folha sulfite. Eu escolhi aqui o giz de cera na cor vermelha. Vou pressionar suavemente e vocês vão perceber que, como num passe de mágica, o formato da folha vai começar a aparecer, além, é claro, das linhas que são próprias da folha da planta. É uma técnica muito simples, é possível desenhar, é possível fazer vários desenhos de forma muito rápida. Com essa técnica você pode criar objetos, fazer composições abstratas, mesclar texturas, vai da sua criatividade. Então eu só estou demonstrando a técnica aqui para vocês de forma bem simples. E é claro, vocês com mais calma vão explorando. Essa é a frotagem da folha da planta. Essa é a frotagem da folha da planta e aqui agora eu vou fazer o seguinte: vou utilizar aqui o giz de cera azul, vou colocar ao lado da frotagem vermelha e vou fazer uma composição. Vou mesclar aqui e a gente vai obter um resultado parcialmente satisfatório. Claro que não é nada muito elaborado, apenas para demonstração da técnica. E aí vocês podem compor, fazer uma composição, criar um objeto, um personagem, utilizando essas texturas. Então aqui nós temos uma composição simples com a utilização da técnica. Certo? E agora, agora eu vou utilizar as moedas, como foi sugerido pelo próprio livro didático, e vou fazer com os lápis. Vou fazer com os lápis, numa folha sulfite. É o mesmo procedimento, coloca as moedas sobre a folha sulfite e vai passando suavemente. Utilizei a cor marrom para fazer a cara da moeda, cor azul, coroa. Essa é a técnica que vocês podem explorar em outros desenhos. Fiquem à vontade para criar. Certo? Essa é a técnica da frotagem. Espero que tenham gostado e até a próxima atividade prática. Max Ernst. Max Ernst
1891 e 1976. Max Ernst foi um pintor alemão que transitou por vários movimentos artísticos ao longo da vida. Foi um dos fundadores do dadaísmo, movimento que propunha destruir todos os valores estéticos vigentes até então. O artista também participou ativamente do surrealismo, rompendo com essa estética definitivamente em 1954. Em seus quadros de cores brilhantes, representava diversos elementos, unindo vários símbolos para expressar seu subjetivismo. Assim como em suas colagens, as esculturas mesclavam objetos cotidianos a blocos de cimento, que depois o artista fundia em bronze. Teatro de sombras. O teatro pode ser feito de muitas formas, com as mãos, com bonecos, com objetos, com o corpo e também com sombras. Você já viu algum espetáculo de teatro de sombras? Você já brincou de contar histórias fazendo sombras com uma lanterna? Já tentou as coisas que podem ser feitas com sua sombra? Vamos tentar? Para realizar esse exercício, então primeiro você precisa de uma lanterna e fazer movimentos com as mãos ou com o corpo. E para ampliar ou diminuir a imagem depende da aproximação com a luz. E agora nós vamos aprender como fazer um teatro de sombras em casa utilizando materiais reciclados. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um teatro de sombras com materiais recicláveis. Eu separei aqui os materiais que vão ser necessários para a confecção do teatro de sombras. São materiais bem simples, normalmente nós temos esses materiais em casa. O que a gente vai precisar para confeccionar o cenário? Nós vamos precisar aqui de 2 rolos, normalmente de papel toalha, pode ser de papel higiênico, é menor. Sendo menor, eu aconselho juntar 2, passar uma fita para que ele fique maior, ou se tiver o de papel toalha, não precisa, né? Já está num tamanho bom, adequado e vai ficar bem legal. Papel manteiga, fita adesiva, lápis, borracha, tesoura, caneta hidrográfica, lápis de cor, pode ser espeto, palito, aqueles palitos para churrasco, espeto, né? E agora eu vou explicar o que serve. Para que serve cada coisa, tudo bem? Então vamos começar primeiro pela confecção das silhuetas, que são os personagens que vão compor a história do teatro de sombras. Esse aí eu fiz 2 dinossauros, um Tiranossauro Rex, um Pterodáctilo. Esses são os personagens que eu criei, já deixei os moldes pré-produzidos. Eu vou tirar aqui esses materiais da frente para que vocês possam visualizar melhor. Tudo bem? A confecção da silhueta é bem simples, né? No desenho não exige muitos detalhes, é apenas o contorno, mas é importante que ele fique bem feito para que a gente possa identificar. Como eu já tenho os moldes preparados aqui, eu só vou mostrar para vocês basicamente como é feita a silhueta. Então a gente vai pensar aqui no T-Rex. Vamos fazer o desenho do T-Rex. Começando fazendo aqui o nariz do T-Rex. E onde seria o olho, né? O olho. Na cabeça. Vamos colocar mais alguns detalhes. Bastante dentes, uma característica bem predominante, como eu disse, para que quem assista ao espetáculo consiga identificar qual é o animal que é. Eu estou fazendo aqui uma versão maior para que vocês possam ter uma ideia de como fazer a silhueta. Essa é a intenção, tá ok? Então não vou usar essa silhueta porque eu já tenho os meus moldes prontos. Então basicamente é isso aqui.
E nós vamos usar apenas um rascunho. Vou virar aqui para que vocês possam enxergar melhor. Esse é o desenho que eu fiz agora, do T-Rex. Vocês também podem fazer a silhueta, o desenho para composição de cenário, como eu fiz aqui, ó. Eu fiz um desenho de um vulcão, você desenha a base, não recorta, e esse vulcão vai fazer parte do nosso cenário, tudo bem? Já fiz o esboço a lápis, agora eu vou passar a canetinha, caneta hidrográfica, só para marcar melhor o contorno, melhorar algum detalhe, facilitar a visualização na hora de fazer o corte. Pronto. Já terminei aqui de fazer o contorno. E agora é só cortar, mas eu não vou recortar porque eu já tenho o meu molde pronto. O molde que eu tenho pronto é esse, então a ideia basicamente é a mesma. Meu molde está pintado, precisa pintar? Não, não precisa, não vai fazer diferença pintar. Por quê? A gente vai trabalhar com a sombra. Ah, mas eu estou vendo então que tem um lápis atrás. Como é que você fez? Colou? Não colei, eu usei a fita adesiva. E como é que eu fiz? Eu peguei um lápis, como eu falei, pode ser um palito de churrasco, pode ser algum outro objeto, um canudo de papelão, enfim. Mas como eu fiz? Eu peguei o lápis, coloquei a fita adesiva, colei, depois no sentido no sentido anti-horário, o inverso do que eu fiz inicialmente, para a cola ficar, para poder colar. E aí eu vou recortar e colar atrás, para que eu possa, como é feito aqui, para que eu possa manusear no teatro de sombras. Então é isso, vai colar aqui, vai funcionar dessa maneira. E agora que eu já fiz a silhueta, que é a primeira parte, fiz o desenho, já mostrei como fazer a silhueta também para compor o cenário. O mais importante agora é fazer o teatro de sombras, teatro onde vai ser encenado o espetáculo, certo? Eu já tenho também o molde pronto aqui para vocês verem. Papel manteiga e o rolo, e os dois rolos. Então aqui vou pegar os dois rolos, passar a cola bastão de preferência, mais rápida a secagem do que a cola branca. Passei, pode ser fita adesiva também, não tem problema, pode ser fita adesiva. E aí você vai colocar aqui, ó, e aí ele vai ficar assim, certo? E atrás vai vir uma lanterna com a luz para a gente poder encenar. Então esse é o meu molde já pré-produzido, pré-fabricado. Então aqui eu vou demonstrar agora para vocês. Estou pegando o papel manteiga. Vou cortá-lo. Cortei o papel manteiga no tamanho que eu quis. Pode ser maior, pode ser maior, pode ser menor, também pode. Fique à vontade para fazer da forma que você entende, tá ok? Agora eu vou pegar a cola bastão, vou passar como já havia explicado,
O tamanho não precisa ser exatamente igual do rolo e do papel manteiga. Não tem problema ter um pouco de sobra, não vai atrapalhar no desenvolvimento da atividade, não vai atrapalhar na hora que você estiver ensinando o espetáculo, né? A cena, enfim, que você vai trabalhar, não tem problema. Então colei aqui, vai ser a nossa base, a estrutura para segurar. A gente já consegue ter uma ideia de como vai ficar. Tipo, dá para encurtar também girando um pouquinho. E ele vai ficar em pé. A ideia é que fique em pé, no ambiente escuro, iluminado apenas por uma lanterna, uma luz. E aqui nós vamos manusear a silhueta. É importante que fique bem rente aqui, para que não escape. E a ideia é a gente trabalhar com as silhuetas, não dá para ver ainda porque não tem uma lanterna, vou preparar um vídeo melhor. Mas é isso, é bem simples. Fiz um vídeo aqui mais objetivo, com as silhuetas, os moldes e pré-produzido para facilitar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que consigam desenvolver em casa. A lenda chinesa. Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombras. No ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita,
teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe macia e transparente, confeccionou uma silhueta de uma bailarina. Depois ordenou que, no jardim do palácio, fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras, que agora se tornou uma arte. Bom, essa foi a minha videoaula para os anos iniciais do ensino fundamental. Espero que vocês tenham curtido bastante, aproveitado ao máximo. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima aula.